Bem, pessoal, na aula passada, nós vimos a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Vimos, inclusive, como calcular a velocidade média e a velocidade instantânea. A velocidade média nós calculamos a partir da variação da concentração ou de reagente ou de produto, dividido pelo intervalo de tempo. A diferença é que para reagentes, a variação de concentração é negativa. Colocamos o sinal negativo na frente. A variação de produtos é positiva, porque o produto é formado ao longo da reação. Tá? Quem não lembra como calcula a velocidade média, volta na aula anterior para revisar. A velocidade instantânea é a velocidade em um ponto específico. Nós calculamos a partir da reta tangente a este ponto. Pegando dois pontos sobre essa reta tangente e fazendo a razão da variação de concentração desses dois pontos pelo intervalo de tempo, nós encontramos a velocidade instantânea. Isso porque essa inclinação da tangente, ela vai ser sempre igual, independente do intervalo de concentração e de tempo que eu pegue sobre essa curva, tá? Então, quem também não lembra direito sobre a velocidade instantânea, volta na última aula para recapitular. É muito importante que vocês refaçam esses exercícios. O que nós veremos na aula de hoje é como a velocidade da reação que a gente está estudando depende da variação de concentração. Ou, em outras palavras, qual o efeito da alteração da concentração de um reagente na velocidade da reação. Tá bom? Qual é essa dependência? Se lembrarmos lá do gráfico, que vimos na aula passada, as velocidades instantâneas eram dadas pela inclinação da reta, e essas inclinações eram maiores quanto mais próximo lá do início da reação, ou seja, as velocidades iniciais são maiores do que as velocidades ao longo da reação. Outro ponto importante é que lá na velocidade instantânea dos primeiros pontos da curva, elas são os pontos de maior velocidade, sim, mas aonde a curva está mais próxima possível da linearidade. Então, a gente vai pegar pontos de velocidades iniciais, porque ali, de fato, nós temos o efeito da concentração dos reagentes na velocidade da reação, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar com essa relação de velocidade com concentração, a gente analisa as velocidades iniciais de uma reação química, onde a gente tem o efeito, de fato, da concentração do reagente na velocidade. Quando nós falamos que uma grandeza depende de outra, ou de uma unidade depende de outra, ou de uma variável depende de outra, a gente pode escrever matematicamente que, no caso, a velocidade, ela é proporcional à concentração. Para tirar essa proporcionalidade e transformar numa igualdade, nós vamos adicionar uma constante. Essa constante, quando a gente trabalha com cinética química, vai ser a constante de velocidade. E a equação gerada nós chamaremos de lei de velocidade. Então, o que é a lei de velocidade? Lei de velocidade é uma equação que relaciona a velocidade de reação com a concentração dos reagentes. Observe aqui uma reação genérica. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Todas as letras em minúsculo representam coeficientes estequiométricos. E as letras maiúsculas, os reagentes e os produtos. Tá? Se a gente fala que essa reação é uma reação que acontece em uma etapa só, os coeficientes estequiométricos dos reagentes, eles se tornam os expoentes da lei de velocidade. A gente vai ver isso de forma separada. E o que que significam esses expoentes? Observe aqui, ó, a lei de velocidade para essa reação genérica vai ser velocidade igual a constante de velocidade vezes concentração de A elevado a N vezes concentração de B elevado a N. N e N a gente chama de ordem. Então, a ordem da reação com relação a é M e a ordem da relação com relação a B é N. Ou seja, é a dependência da concentração da velocidade em relação à concentração. Veremos aqui alguns tipos de ordem, tá? E começando com essa reação genérica, a gente vai ver que existem ordens variadas, veremos apenas três tipos.
uma reação de ordem zero, de ordem um ou primeira ordem, de ordem 2 ou de segunda ordem. Observe, quando a reação, a gente fala que é de ordem zero, a concentração do reagente está elevada a zero. Se a concentração está elevada a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Logo, a velocidade da reação é igual a K, é igual a uma constante. Independente do que eu faça com a concentração do ar, a velocidade não deve se alterar. É isso que significa falar que é de ordem zero. Então, no caso, para essa reação específica, que a lei de velocidade é V igual a K, vezes concentração de ar elevado a zero, a concentração não afeta a velocidade da reação. Agora, para uma reação de primeira ordem, a lei de velocidade fica como V igual a K, concentração de A elevado a 1. Significa que a alteração que eu faço em A, na concentração de A, é proporcional, resulta em um efeito proporcional à velocidade. Se eu dobrar a concentração de A, eu dobro a velocidade. Se eu triplico a concentração de A, eu triplico a velocidade. Tá? Então, a relação, quando é de primeira ordem, a variação na concentração, ela vai proporcionar o mesmo aumento em relação à velocidade. Tá? Já na segunda ordem, a gente vai pensar que a alteração nessa concentração tem um efeito quadrático em relação à velocidade. Ou seja, se eu dobrar a concentração, a velocidade quadruplica. Se eu quadruplicar a concentração desse reagente a velocidade vai ser 16 vezes maior. Você sempre vão ter que pensar no quadrado disso. As representações iniciais que eu fiz foi considerando apenas o reagente A. Mas se eu tiver mais de um reagente, a gente vai levar em consideração a ordem dos dois reagentes, tá bom? Então, por exemplo, essa lei de velocidade, eu tenho que V igual a K, concentração de A elevado a 1, concentração de B elevado a 1. O que que representa essa equação? Representa que a dependência da velocidade com relação a é igual a 1, é de primeira ordem. Se eu dobrar a concentração de A, dobra a velocidade. Se eu dobrar a concentração de B, que a ordem também é 1, dobra a velocidade. Logo, a ordem global vai ser cumulativo. É como se eu somasse o efeito desses dois. Então, a ordem global para essa reação é 2. Somar só as ordens individuais de A e B, 1 mais 1 igual a 2. Então, a ordem global para essa reação é igual a 2. Ou seja, a velocidade dessa reação depende tanto do reagente A quanto do reagente B, e a relação deles dois é de primeira ordem. Outro fator importante que a gente vai relacionar com o tipo de ordem da reação é a unidade da constante de velocidade. Quando nós vimos equilíbrio, nós falamos que a constante de equilíbrio não tinha unidade. Aqui, muito pelo contrário, dependendo da ordem da reação, a constante de velocidade ela adquire uma unidade diferente. Quando a reação é de primeira ordem, a, a unidade vai ser segunda menos um. Como é que eu consigo encontrar a unidade? Eu vou substituir velocidade, que é mol por litro segundo, aqui pode vir também mol por litro minuto, é igual a constante vezes a concentração de ar. Concentração é mol por litro. Eu vou passar esse mol por litro dividindo, fica mol por litro segundo dividido por mol por litro. Como é que eu resolvo uma operação em que eu tenho duas frações, dividindo duas frações? Eu vou repetir a primeira, então fica mol litro segundo, vou inverter a segunda, então se era mol por litro, fica litro por mol, e vou multiplicar. Fazendo isso, eu vou cortar mol com mol, litro com litro, sobra só a segunda menos um. Então a unidade, quando é de primeira ordem, é segunda menos um. Se a velocidade foi medida em termos de minutos, então, aí a gente vai substituir esse segunda menos um por minuto menos um. Se for por hora, a gente pode colocar em hora menos um. Então, resumidamente, a gente tem essa unidade para a primeira ordem em relação ao tempo
menos um, tá? Algo do tipo. Então, pode ser segunda menos um, pode ser minuto menos um, pode ser hora menos um, em relação ao tempo. Já a segunda ordem, a gente vai ter essa concentração ao quadrado. Então, fica mol por litro ao quadrado, litro quadrado. Vou passar mol ao quadrado, litro quadrado, dividindo para o outro lado. Corta mol com mol, mas sobra um mol ainda no denominador. Corta litro com litro, mas sobra um litro no numerador. Então, no final, uma reação de segunda ordem, a constante vai ter a unidade de litro por mol segundo, ou litro por mol minuto, ou litro por mol hora. Depende da unidade, do tempo que estão observando e que foi feito as medidas. Bem, retomando aqui agora, observe que para avaliar o efeito da concentração de um reagente, da concentração dele na velocidade da reação, eu tenho que manter a concentração do outro reagente constante. Então, observe do experimento um e 2. No experimento um, a concentração tanto de NO quanto de Cl2 é de 0,250 mol por litro. Já no experimento 2, eu dobrei a concentração do NO e mantive constante a concentração do Cl2. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque, para avaliar o efeito do NO, eu não posso variar também a concentração do Cl2, porque senão eu não vou saber exatamente qual é a relação dessa variação da concentração de NO com a velocidade de reação. Então, sempre eu vou ter que fixar a concentração de um dos reagentes para avaliar a influência da variação da concentração desse reagente na, na velocidade de reação. Então, vamos ver aqui. Ó. Do experimento 1 para o 2, a única concentração que está variando é a do NO. Eu dobro a concentração do NO. O que que acontece com a velocidade? Ela quadruplica. Nós acabamos de ver que quando a gente dobra a concentração e a velocidade quadruplica, significa que é de ordem 2. 2 ao quadrado igual a 4. Então, essa reação é de ordem 2 para o NO. Agora, a gente vai analisar o experimento 1 e o experimento 3. No experimento 1, no experimento 3, a concentração de NO está constante, está fixa, 0,250 em ambos os casos. Já a concentração do Cl2 foi dobrada, 0,250 e no experimento 3, 0,5. A gente vai observar que ao dobrar a concentração do Cl2, a velocidade também dobrou. Se a velocidade dobra juntamente com a concentração, significa que é uma relação linear, significa que a ordem com relação ao CL2 é de ordem 1, de primeira ordem, tá? Então, só por essa análise inicial, a gente já consegue observar que a lei de velocidade vai ser V igual a K, concentração de NO ao quadrado, vezes concentração de Cl2. Olha que interessante. Essa reação tem exatamente os mesmos coeficientes da reação como ordens. Significa que é uma reação elementar, que acontece numa etapa só. A ordem de reação é igual ao coeficiente estequiométrico, tá? Vamos supor, não consegui observar essa dependência só de olhar pela tabela, não consegui observar qual era a ordem com respeito aos reagentes. Tem como eu fazer isso de forma matemática, sem ter que obrigatoriamente ficar olhando aqui para a tabela e tentando imaginar qual foi a influência? A resposta é sim. Se nós aplicarmos a lei de velocidade, tanto para o experimento um quanto para o experimento 2 e tanto para o experimento 3 para o experimento um, nós podemos fazer o quê? Cortar as concentrações que são mantidas constantes. Observe, se eu faço V2 sobre V1, olha que as concentrações estão constantes. Concentração de Cl2, e tanto no experimento 1 quanto no experimento 2, é a mesma. Então, eu posso cortar esses dois termos aqui, ó, Cl2 elevado a y e Cl2 elevado a y, eu posso cortar, tá? O que que vai sobrar aqui para a gente fazer a conta?
A velocidade V2, que é 5,72 vezes 10 a menos 6. A velocidade V1, 1,43 vezes 10 a menos 6. E do outro lado vai ficar com 0,500 dividido por 0,250 vezes K. Só que o K também é constante, e na mesma temperatura, esse K é igual, ele também vai sair. Tá? Então a gente vai ficar com uma relação direta entre essa razão das concentrações e a razão das velocidades. Esse x pode vir aqui para fora, fica 0,500 dividido por 0,250 elevado a x, e do outro lado eu posso fazer a conta. A gente já viu que esse número de cima é 4 vezes maior, né? Então a razão disso aqui vai dar 4, e aqui a gente também consegue ver facilmente que é o dobro, 0,5 dividido por 0,25 é igual a 2. Entramos num problemazinho de exponencial, né? E vale a experiência. Tem duas formas de você fazer isso daqui. A primeira é você pensar no seguinte: qual o número que eu elevo esse 2 para resultar em 4? Então, se colocar 2 elevado a 1 dá 2. Então, é diferente de 4. Se eu fizer 2 elevado a 2, eu acho que 2 elevado a 2 é igual a 4. Logo, o x tem que ser 2. Se eu não consigo ter esse pensamento, eu posso aplicar logaritmo dos dois lados. Então, fica log de 4 igual a log de 12 elevado a x. Propriedade de logaritmo, esse expoente ele passa para frente multiplicando. E aqui eu vou reescrever o 4 como 2 ao quadrado. Então, esse 2 passa para frente multiplicando, o x passa para frente multiplicando. Log de 2 de um lado igual a log de 2 do outro, logo x igual a 2. Vou fazer a mesma coisa para a razão do experimento 3 pelo experimento 1. A gente viu que é o dobro, né? A velocidade do experimento 3 foi 2,86 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,43 vezes 10 a menos 6, que é a velocidade do experimento 1, igual a concentração do Cl2 no experimento 3, dividido pela concentração do Cl2 no experimento 1. Fazendo isso, de um lado dá 2, do outro lado também dá 2. 2 elevado a y, troca aqui por y, por favor. Tá? Vou aplicar o logaritmo dos dois lados, o y passa para frente, então vai ficar log de 2 igual a log de 2 vezes o y é igual a 1. Então a ordem de reação com respeito a Cl é igual a só. Esqueci de trocar aqui esse x por y, tá bom? Troquem, por favor. Essa é a maneira matemática de vocês calcularem, então, a ordem com respeito aos reagentes. Já encontrei a ordem, agora eu consigo escrever a lei de velocidade. V igual a K, concentração de NO ao quadrado, vezes concentração de Cl2. E aí você me pergunta, professor, acabou aí? Não tem mais nada que a gente possa fazer, que a gente possa utilizar? Podemos agora calcular a constante de velocidade. Como é que a gente calcula a constante de velocidade? Retomando rapidinho, fizemos a razão dos experimentos, das leis de velocidade dos experimentos, observando quais os casos em que algumas concentrações de reagentes estavam constantes e os outros estavam variando. Fizemos isso para encontrar a dependência da reação com respeito ao reagente NO e com respeito ao reagente Cl2. Achamos a lei de velocidade. Agora a gente pode substituir qualquer valor, pode ser do experimento 1, que eu utilizei aqui. Eu tenho as concentrações de NO, tenho a concentração de Cl2, tenho a velocidade, então posso encontrar a constante de velocidade. Substituindo esses valores, então, eu tenho que V1 é 1,43 vezes 10 a menos 6, mol por litro segundo. Lembra que a gente comentou? Para cada ordem de reação, existe uma unidade para essa constante. Então, vocês têm que ficar espertos com relação a isso. Igual a K vezes concentração de zero do NO, 0,250 ao quadrado, vezes 0,250 elevado a 1, que é a concentração do Cl2. Fazendo essa conta, chegamos então a 7,32 vezes 10 a menos 5. Aí vocês têm que ter muito cuidado na análise dessa unidade. Vou manter mol por litro segundo, vou inverter a segunda e vou multiplicar. Então, mol por litro segundo, vou multiplicar por litro ao cubo, dividido por mol ao cubo.
Mol corta com mol, sobram 2 mols no denominador. Litro corta com litro, sobram 2 litros ou litro ao quadrado no numerador. A unidade, então, para uma reação de terceira ordem é litro quadrado, mol menos 2 vezes segundo menos 1. Para vocês praticarem agora, tem uma outra tabela. Então, o primeiro passo para vocês montarem e resolverem esse problema é observar em quais casos as concentrações de um dos reagentes está constantes. Observe, no experimento um e no experimento 2, a concentração de CO é a mesma, 5,10 vezes 10 a menos 4, enquanto que a concentração do NO2 foi dobrada. Então, se eu dividir a lei de velocidade do experimento 2 pelo experimento um, eu vou conseguir encontrar qual é a dependência da velocidade com relação à concentração do NO2. Depois, eu vou pensar agora numa outra opção em que eu tenho a concentração do CO variando e a concentração do NO2 fixa. Então, posso ver aqui, ó, que eu tenho no experimento um, no experimento 4 e no experimento 5 a concentração do NO igual a 0,350. E a gente vai fazer, então, essa análise utilizando a razão de pelo menos dois experimentos, seja o 4 pelo um, o 5 pelo um, e aí vocês que vão escolher por qual caminho vocês vão querer percorrer. Para refazer, então, esse exercício, ou para fazer esse exercício, basta seguir passo a passo o que fizemos anteriormente e assim que eu conseguir um tempinho, eu vou resolver também essa questão e eu vou colocar aqui no canal para a gente, tá bom? Bons estudos.